Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de outubro. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e doutora da igreja. O mês de outubro marca para nós, então, um mês temático, o mês da missão. Santa Teresinha do Menino Jesus, junto, amados irmãos e irmãs, a São Francisco Xavier, são padroeiros da missão, são padroeiros desta realidade missionária, aonde vão levar, aonde vão anunciar o Evangelho. É bonito perceber isto. São Francisco Xavier, de fato, anuncia a palavra de Deus, acaba se tornando missionário, mas Santa Teresinha do Menino Jesus nunca saiu do convento. Ela sempre ficou, então, em Lisieux, ficou no convento de Lisieux. Como ela pode ser considerada padroeira da missão sem ter saído do Carmelo? Muito simples, ela se dedicou em toda a sua vida pela oração e orava por todos os missionários. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar, amados irmãos e irmãs, este Evangelho com aquele que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Teresa nasceu na França e lá faleceu em 1897. Religiosa carmelita,
revelou a força do amor de Deus na oração pelos missionários e suas necessidades. Sentia que o caminho da perfeição estava presente nas pequenas palavras e ações. Movidos por seu exemplo, dediquemo-nos a trilhar sem cessar um sólido itinerário espiritual. Amados irmãos e irmãs, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, como era chamada enquanto religiosa, ensina a todos nós, enquanto igreja, o caminho da pequena via. A pequena via, a espiritualidade da pequena via de unidade ao Deus da vida. Ela vai dizer, amados irmãos e irmãs, que o caminho seguro e certo, a pequena via, é de fato viver em plenitude o amor de Deus, o amor que é capaz de nos fazer fiéis aos pequenos atos, às pequenas oportunidades de expressar esse amor ao Deus da vida e aos nossos irmãos e irmãs. Teresinha então nos convida a nos colocarmos inteiros na presença de Deus. Ela vai dizer ainda, dentro da sua autobiografia, poderíamos assim dizer, História de uma Alma. Quem tiver a oportunidade depois, procure adquirir esse livro, ler. Já adianta um pouco, não se prenda, amados irmãos e irmãs, talvez um outro que tenha dificuldade com as palavras, com aquilo que Santa Teresinha coloca no início. Ela usa muito a imagem de um canteiro de flores, a florzinha, enfim. Dentro então dessa realidade ela vai colocar as flores maiores, mais suntuosas, que ela vai dizer que lembra os grandes santos, e as flores menores, as mais pequeninas, do qual ela mesma dizia: eu faço parte deste pequeno canteiro, Senhor, deste pequeno canteiro de flores. Ela nos convida a viver então essa confiança. Ela dirá ainda também que o caminho seguro e certo, ela vai dizer que ela gostaria muito de ter um elevador que levasse à presença de Deus, que a levasse à presença de Deus. E ela diz que esse elevador seguro e certo são os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Tamanha é a confiança. Ela dizia: não quero ser grande, Senhor, pelo contrário, quero ser pequenina, como criança, que é capaz de ir ao encontro do Pai. Então que o Senhor também nos dê esta graça. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos retrata dois momentos. Primeiro, Jesus havia mandado então 72 discípulos para proclamar a palavra, para anunciar, para expulsar os demônios, enfim, curar os enfermos. Ele manda de 2 em 2. Esses 72, depois de realizarem esta missão, poderíamos assim dizer, eles retornam para junto de Jesus e começam a falar sobre esta experiência. E algo que eles pontuam diante de Jesus é justamente: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Perceba isto, o nome de Jesus. Não era por conta deles, mas por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se utiliza dessa realidade para ensiná-los. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder para pisar na cabeça de cobras, sobre escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Então nada poderá fazer mal aos seus discípulos. Mas ele adverte: contudo, não vos alegrais porque os espíritos maus vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Então, a alegria de participar deste mistério, de ser convidado a participar do grande mistério do amor de Deus, ter o nome escrito nos céus. Esta deve ser a alegria de nosso coração. Logo em seguida, Jesus começa a viver uma grande oração.
Nós falamos e podemos dizer que esta é a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando todos esta realidade do amor de Deus a todos e a cada um de nós, confiando-nos aos cuidados do Pai. Ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Então, a graça, o amor de Deus, só pode ser compreendido por quem tem um coração pequenino, humilde, capaz de acolher a Deus e não estar preenchido por outras coisas. Portanto, Jesus louva a Deus por isso, Ele que é Deus mesmo. Eu te louvo, Pai, te dou graças, rendo graças, porque revelastes isto aos pequeninos. Foi do teu agrado tudo o que me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Esta comunhão entre o Pai e o Filho, Jesus nos revela. E por fim, feliz os olhos que viram o que vós vedes. Pois eu digo que muitos procuraram ver e não conseguiram ver. Os apóstolos, os profetas, melhor dizendo, os profetas anteriores, Moisés, enfim, não conseguiram ver o Messias, o Cristo, o Deus vivo, o Deus encarnado. Hoje, por mais que nós não vemos, nós sabemos, compreendemos, e a fé nos permite enxergar o próprio Deus em nossa vida, a sua ação, o seu amor, o seu cuidado em nossa história. Não nos querendo deixar só, se deu como alimento, não qualquer alimento. Dirá o Papa Francisco, Deus escolheu o pão para que, provando, possamos nos recordar sempre do seu amor para conosco. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ajude a nos unir cada vez mais ao Senhor, a estar em sua presença, a dedicarmos o nosso amor a Ele. Santa Teresinha vai dizer: Deus inspira em nossos corações desejos que são capazes de ser atendidos. E esses desejos, sobretudo, ela assemelha e se compara que ela tinha um desejo profundo de santidade. Um desejo profundo de santidade. Mas ela sabia que por suas próprias forças ela não era capaz. Então Deus inspirava em seu coração desejos eternos. Eu te aconselho depois a procurar com o tempo uma canção. No próprio YouTube você encontra Holocausto de Amor. A comunidade Shalom grava essa música mediante os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela vai falar destes desejos eternos. Quanto mais me queres dar, mais me fazes desejar. Então nos aproximemo-nos do Senhor. Possamos ir ao seu encontro, abrir o coração para acolher aquilo que é escondido aos sábios entendidos e cada vez mais ansiar, desejar o Deus que tanto nos quer, que tanto nos ama, que tanto nos quer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.